Hoje, o Viajar é Currículo é bem diferente. Vamos dar uma volta pelo mundo dizendo quais são os direitos dos trabalhadores e também curiosidades sobre a organização do trabalho. Mas antes da gente embarcar juntos, não esqueça de seguir o canal, curtir o vídeo para juntinho voarmos muitas milhas de novidades. Bom, gente, férias de 5 dias, licença maternidade de mais de 1 ano e jornadas de trabalho sem fim. Quais são os direitos dos trabalhadores em outros países? E deveres? Como seria a sua CLT ou lei do trabalho? Fomos buscar as maiores curiosidades para juntos analisarmos e quem sabe um dia trazermos o melhor de cada lugar para cá. Afinal, a experiência é uma excelente ferramenta. Alemanha. As leis de flexibilidade no trabalho que permitiram à Alemanha superar a crise econômica inspiraram algumas medidas da nossa atual reforma trabalhista. São permitidos diferentes tipos de contrato, como ser contratado por hora, para determinados dias ou por um tempo pré-estabelecido. Acabamos de ver essa mudança na nossa lei, não é? Quanto mais tempo um funcionário trabalhar para o mesmo empregador, mais ele ganha quando for demitido. Esta lógica lembra um pouco o nosso FGTS, mas por lá se aplica ao aviso prévio. Se alguém trabalhou por 2 anos no mesmo local, ele receberá por 2 meses o salário. Se o funcionário tem 15 anos de casa, vai receber proporcionalmente a 6 meses. Existe também um seguro-desemprego, que equivale a 72% dos salários anteriores por até 1 ano. Funcionários na Alemanha têm direito a 20 dias anuais de férias e a licença maternidade, que pode ser dividida em até 6 semanas antes do parto e 8 depois da criança nascer. Desde 2015, existe uma determinação para pagamento de salário mínimo, R$ 8,50 por hora. Se alguém trabalhar 40 horas, que é a jornada padrão alemã, por semana, isso vai dar 1.360 euros no mês. Agora vamos para a China. Na China, a aposta na mão de obra barata é maior que a garantia de direitos ao trabalhador. Os chineses só têm 5 dias de férias por ano. O período anual de férias pagas é proporcional ao tempo que o empregado tem de casa. 5 dias por ano se estiver na mesma empresa por até 2 anos. 10 dias se estiver de 10 a 20 anos no mesmo local e 15 dias caso estiver trabalhando por mais de 20 anos. Mas para curtir a vida longe da fábrica ou do escritório, existem algumas ressalvas, como não ter tirado licença por doença, por exemplo. Fora isso, só feriado, limitados a 11 por ano, que são concedidos pelos patrões de acordo com as datas nacionais. Os trabalhadores chineses não têm salário mínimo. Os pisos de remuneração variam conforme o sindicato de cada categoria e a província. Não existe seguro-desemprego. No caso de demissão, a empresa geralmente paga uma indenização, como um aviso prévio, que equivale a 1 mês de trabalho, e uma outra quantia que corresponde a um salário para cada ano como funcionário, limitada a 12 salários. As trabalhadoras têm licença maternidade remunerada de pouco mais de 98 dias. Ou seja, na teoria, os trabalhadores chineses têm sim alguns direitos garantidos, mas na prática não é bem assim. Um exemplo do não cumprimento dessas legislações é a jornada de trabalho, que de acordo com a lei não deveria ultrapassar 8 horas por dia e 44 semanais. É parecido com o Brasil, não é? Nem tanto. A prática é bem diferente. Índia. Não há uma regulamentação que defina o limite de tempo para jornadas semanais de trabalho. Em alguns casos, paga-se hora extra quando o funcionário trabalha por mais de 48 horas por semana. Muitas empresas costumam fazer expedientes de 9 horas de segunda a sábado, e isso dá 54 horas. No segundo país mais populoso do mundo, as férias remuneradas também não são obrigatórias. A Factories Act, que é a lei das fábricas que regulamenta a indústria, dá uma folga anual paga de 12 dias para os trabalhadores que tiverem dado expediente por 240 dias ou mais durante 1 ano. No entanto, a duração dessa licença varia de acordo com a idade. Um funcionário adulto tem direito a um dia livre a cada 20 dias trabalhados, enquanto um trabalhador com menos de 15 anos consegue um dia de licença a cada 15 dias de trabalho. O salário mínimo da Índia é um dos mais baixos do mundo e varia conforme a região do país. Os trabalhadores de Delhi são os que mais ganham, com 423 rupias por dia, enquanto os de Bilhar têm o salário mais modesto, com 160 rupias. Isto varia em torno de uns R$250 por mês. Eles não dispõem de remunerações extras como vale transporte, vale alimentação, bônus ou 13º salário. Tudo é negociado entre o empregado e o empregador. Na Índia, as empresas com mais de 100 funcionários precisam de autorização do governo para demitir, caso não haja uma conduta criminosa. Mas é difícil contabilizar o poder aquisitivo dos indianos com base no salário mínimo. Isso porque estima-se que 400 milhões de pessoas trabalhem na informalidade,
Ou seja, quase 90% da força de trabalho do país não está amparada por lei alguma. Outra grande preocupação do mercado de trabalho indiano é a exploração da mão de obra infantil. Apesar do país proibir crianças com menos de 14 anos de trabalharem, uma emenda recente à lei de trabalho infantil pode legitimar a força dos pequenos em trabalhos no contexto familiar, depois das horas escolares ou durante as férias. A ONU estima que mais de 10 milhões de crianças trabalhem na Índia e que o problema aumentou nas áreas urbanas, sendo tecelagem, atividades com metal e em campos de algodão os trabalhos mais desempenhados por esses menores. França. A França tem uma das menores jornadas de trabalho do mundo. Conta com uma média de 35 horas de trabalho semanais e 7 horas diárias. Além disso, as férias duram 25 dias úteis. Em princípio, elas trabalham uma média de 44 por semana durante o período de 12 semanas consecutivas, que é um máximo de 46 horas, e em algumas condições. Os empregados precisam fazer pausas com uma duração mínima de 20 minutos, pelo menos de 6 em 6 horas. Todos os trabalhadores devem ter um período de descanso diário de 11 horas consecutivas. Alguns casos, dependendo do acordo coletivo, 9 horas. O período mínimo de descanso semanal é de 35 horas consecutivas, 11 horas, mais um período de descanso de 24 horas consecutivas por semana. Existem algumas atividades que têm condições diferenciadas. São operadores de máquinas, trabalhadores sazonais. Os domingos são, em geral, considerados dias de descanso. As horas extraordinárias são pagas da seguinte forma: 25% por hora por cada uma das primeiras 8 horas extraordinárias, da 36ª a 43, inclusive, e 50% para cada hora depois disso. Existem muitas exceções, especialmente ao abrigo de acordos coletivos. Alguns gestores que são autônomos trabalham mais de 35 horas por semana, mas recebem dias de férias adicionais. Na França, o trabalho noturno é efetuado entre as 9 e as 6 da manhã e não pode, em princípio, exceder a 8 horas por dia e 40 por semana. 44 se for regido por algum decreto ou convenção coletiva. Os trabalhadores também recebem dias de descanso semanal ou pagamento extra pelo trabalho noturno. As mulheres grávidas que trabalham à noite devem receber trabalho diurno durante toda a gravidez e durante o período legal de licença pós-natal, se assim solicitarem. O dia máximo de trabalho para menores de 18 anos e aprendizes é de 8 horas, 7 horas por dia para menores de 16 a trabalhar durante as férias escolares. Para os menores de 18 e os aprendizes, a duração máxima absoluta da semana de trabalho é de 35 horas. Como já falamos, todos os trabalhadores têm direitos a férias pagas, uma vez que trabalhem pelo menos um mês durante o período de referência. Este período decorre de 1º de junho do ano anterior a 31 de maio do ano em curso. Os trabalhadores podem então requerer 2,5 dias úteis de licença por cada mês trabalhado. Isto equivale a 5 semanas de férias pagas no ano trabalhado. Em princípio, as férias pagas apenas contabilizam o tempo trabalhado para determinação do direito. Os períodos de ausência do trabalho não fazem parte do cálculo. Contudo, certos períodos são períodos válidos de emprego, tais como férias anuais no ano anterior, licença de maternidade, licença de formação ou tempo de ausência por doença, se a convenção coletiva abranger. As datas de férias pagas são decididas de comum acordo entre o empregador e o trabalhador, ou, na sua falta, pelo empregador. Na licença por doença, para solicitar subsídios diários, as contribuições têm de ter sido pagas durante 200 horas durante os 3 meses que antecedem a paragem do trabalho. A licença de maternidade é de 16 semanas por criança, 6 semanas antes e 10 semanas após o nascimento. A licença de paternidade é de 11 dias consecutivos no caso de um único nascimento e de 18 dias no caso de nascimentos múltiplos, a partir do nascimento da criança. Os funcionários não podem dividir essa licença. Pode ser junto com a licença de 3 dias para o nascimento de uma criança. Após a licença maternidade, a fim de cuidar de uma criança, qualquer dos pais que esteja empregado pode pedir uma licença parental não remunerada, no máximo de 3 anos. Também existe a licença de presença dos pais para cuidar de uma criança especial que tenha sofrido um acidente ou que esteja gravemente doente, a licença de formação individual, que não pode exceder 1 ano. Os empregados recebem uma manutenção parcial do salário, e a licença sabática não remunerada, que pode durar entre 6 meses e 11 meses. A elegibilidade para algum desses tipos de licença pode estar condicionada à antiguidade na empresa ou a contribuições mínimas para o regime público de segurança social. Os franceses são famosos por lutar por seus direitos e talvez por isso tenha alguma diferença, mas cabe ressaltar que por lá as greves jamais são remuneradas. Ficou em casa, não recebe e ninguém reclama por isso. Estônia.
Quando o casal tem filhos na Estônia, os pais têm direito a 435 dias de licença, mais de 1 ano e 2 meses, divididos entre eles, é claro. A legislação é liberal e oferece muita flexibilidade no acordo sobre os termos e condições de emprego. Os regulamentos relativos ao emprego e aos contratos de trabalho são regulados pela lei. Para encontrar funcionários, os empregadores listam seus anúncios de emprego em seu próprio site e usam sites de procura de emprego. Para posições mais experientes e sêniores, headhunters são frequentemente usados. Uma curiosidade é que lá também usa o LinkedIn. Embora as leis trabalhistas da Estônia sejam bastante liberais, o princípio da proteção é aplicado ao empregado, que é considerado a parte mais fraca. Isso significa que, via de regra, os contratos que incluem cláusulas desvantajosas para os empregados em relação ao previsto na legislação são provavelmente considerados nulos. Algumas informações gerais úteis sobre o emprego podem ser encontradas na página do Ministério dos Assuntos Sociais. O contrato de trabalho deve ser celebrado por escrito. Entre outras coisas, o contrato de trabalho deve especificar a jornada de trabalho do empregado, o salário, a fórmula de cálculo do salário e os procedimentos de pagamento do salário. Presume-se que um funcionário em tempo integral trabalhe 40 horas por um período de 7 dias, 8 horas por dia. Existem certas opções flexíveis para aplicar o cálculo resumido do tempo de trabalho dentro de um período especificado de até 4 meses. Horas extra normalmente são permitidas mediante acordo entre as partes. Entretanto, certos limites devem ser observados. O trabalhador tem direito a férias anuais remuneradas de pelo menos 28 dias de calendário. Em casos excepcionais, 35 dias de calendário. A obrigação do empregador é calcular e reter todos os impostos sobre os salários mensalmente. O pagamento da segurança social na Estônia é de responsabilidade exclusiva do empregador. Arábia Saudita. As mulheres são praticamente proibidas de trabalhar. Reformas recentes melhoraram um pouco o cenário. No entanto, isso ainda é bem regulado. As primeiras advogadas sauditas conseguiram suas licenças em 2013. De resto, o trabalho feminino é permitido em poucas áreas, basicamente em lojas e hotéis. A Arábia Saudita lançou uma iniciativa de reforma trabalhista destinada a modernizar as condições de emprego dos funcionários expatriados no reino. Em 2021, o governo saudita implementará emendas à lei de trabalho de acordo com o LRI para melhorar a transparência e mobilidade dos funcionários expatriados do setor privado. As reformas tornarão mais fácil para os empregados mudarem de empregadores sauditas e reduzirão as restrições aos empregados, facilitando os requisitos de entrada e saída de empregados estrangeiros no reino. As autoridades do reino ainda precisam implementar essa legislação LRI, que determinará o real escopo e amplitude da iniciativa. Além disso, as emendas às leis de imigração diferenciadas da lei de trabalho ainda não foram anunciadas. O LRI será uma ferramenta eficaz para combater o mercado negro de fuga de trabalhadores e mitigar o risco de exploração do tráfico de pessoas. Madagascar. Também existem muitas diferenças quando falamos de homens e mulheres em Madagascar. Na ilha, apenas os homens podem ter empregos em horários noturnos. Salvo raras exceções, as mulheres só podem trabalhar de noite se forem instituições de caridade. Dinamarca. Na Dinamarca, os funcionários que contribuem para o sistema de seguro-desemprego têm o direito de receber, quando desempregados, 90% do seu salário por mais de 2 anos. Em geral, as leis trabalhistas dinamarquesas oferecem um certo nível de proteção para os empregados. As regras não são codificadas em um ato, mas estão espalhadas em vários atos, incluindo a Lei de Trabalhadores Assalariados, que prevê proteção para os empregados de colarinho branco, a Lei de Férias, a Lei de Convênios Restritivos e a Lei de Discriminação. Além disso, os acordos de negociação coletiva contêm termos e condições para os funcionários abrangidos por esse acordo. Isso se aplica em particular aos trabalhadores de colarinho azul, mas também aos trabalhadores de colarinho branco. A legislação dinamarquesa contém uma série de regras detalhadas que são complementadas pela jurisprudência. Como a Dinamarca é um Estado-membro da União Europeia, as decisões do Tribunal de Justiça Europeu devem ser consideradas. Muitos acordos neste tribunal, dentro do domínio do direito do trabalho, referem-se a questões dos tribunais dinamarqueses. Um bom conhecimento da jurisprudência dinamarquesa e dos acordos coletivos de trabalho é necessário para evitar armadilhas. Outro ponto único é a importância do papel dos sindicatos na Dinamarca, muito fortalecido. Várias disposições da legislação laboral dinamarquesa são favoráveis ao trabalhador ou a quem tem natureza técnica. Uma preparação cuidadosa e um conjunto bem elaborado de documentos de trabalho são cruciais para quem precisa trabalhar nesse mercado. O mercado de trabalho dinamarquês é bastante restrito em certas áreas e muitos profissionais se conhecem. Portanto, é importante realizar rescisões inteligentes ou mudanças de emprego
também estratégicas, ou seja, em relação a acordos restritivos. México. Existe o bônus de fim de ano, onde o pagamento equivale a até 15 dias de salário, devendo ser realizado até 20 de dezembro. Existe também um bônus de férias, que equivale a 25% do salário do trabalhador para cada dia de férias. E as férias são de acordo com o tempo de casa, começando em 6 dias para trabalhadores com ano de casa, progressivamente até o máximo de 24 dias remunerados para trabalhadores com mais de 30 anos de casa. De acordo com a Constituição mexicana e com a Lei Trabalhista Federal, a participação nos lucros dos funcionários das empresas mexicanas deve ser equivalente a 10% do lucro das empresas. Estados Unidos. A legislação trabalhista dos Estados Unidos define direitos e deveres dos funcionários, sindicatos e empregadores nos Estados Unidos. O objetivo básico dessa legislação, que na realidade é como se ela não existisse, é remediar a desigualdade de poder de negociação entre empregadores e empregados, aqueles que vão ditar as regras, especialmente empregadores organizados em associações empresariais ou outras formas de propriedade. Ao longo do século XX, a lei federal criou direitos sociais e econômicos mínimos e incentivou as leis estaduais a irem além do mínimo para favorecer os empregados. Não existe nenhuma lei federal exigindo férias remuneradas ou licença familiar remunerada e leis estaduais limitadas. A Lei de Licença Familiar e Médica de 1993 cria um direito limitado a 12 semanas de licença sem vencimento em empregados maiores. Não há direito automático a uma pensão ocupacional, além da Seguridade Social garantida pelo governo federal. Mas o Employee Retirement Income Security Act de 1974 exige padrões de gestão prudente e boa governança, se os empregadores concordarem em fornecer pensões, planos de saúde ou outros benefícios. A Lei de Segurança e Saúde Ocupacional de 1970 exige que os funcionários tenham um sistema de trabalho seguro e muitas vezes, até pelo funcionamento dos sindicatos, os contratos de trabalho incluem cláusulas melhores. Ainda não há direitos gerais de participação direta na governança corporativa, mas muitos funcionários e sindicatos têm experimentado assegurar a influência por meio de fundos. E a liberdade de associação em sindicatos sempre foi fundamental para o desenvolvimento da sociedade democrática, sendo protegida pela primeira emenda da Constituição e representada em conselhos corporativos. Enfim, gente, dando esta volta pelo mundo, percebemos que as melhores condições de trabalho estão nos países onde a regulamentação é mais livre e a negociação com os sindicatos mais fortalecida, onde as relações são mais maduras e o diálogo, como na França, mais aberto e valorizado pelo empregador. E você, conhece alguma curiosidade que não citamos aqui? Então, comenta e manda pra gente, nós vamos trazer nos próximos vídeos. E não esquece, segue a gente, curte, compartilha, pois ainda temos muito que aprender. Até a próxima!